resolver esse nosso problema do processo contábil? Então, vamos fazer o processo contábil da empresa Alfa, que é aquela que eu mostrei lá no início. Eu só falei os fatos rapidinho, para a gente não perder muito tempo, né? E para isso, eu vou utilizar, então, uma planilha de Excel. Deixa eu compartilhar aqui a tela com vocês, da minha planilha de Excel. Tchurururum. Pronto. Estão vendo aí, pessoal? Deixa eu voltar para a tela aqui. Isso. Tá num tamanho bom? Acho que eu consigo aumentar um pouquinho ainda. Certo? Então, aqui nós temos os fatos. Eu vou tentar fazer aqui o processo de contabilização sem muitas delongas, pessoal. Então, talvez eu não vou conseguir responder muitas dúvidas agora. Depois, né, se no final der tempo, porque é um processo. Eu até vou pedir, né, para vocês esquecerem aí o que vocês estão fazendo, não anotem, depois eu posso postar também esse arquivo aqui em Excel para vocês, tá? Porque é muito importante que vocês acompanhem esse raciocínio, né? Aqui é um processo, então se você parar um minutinho para dar uma olhada ali no WhatsApp ou, né, se distrair um pouquinho, talvez você vai perder a linha de raciocínio e aí não vai conseguir fazer os lançamentos. Gente, aqui eu não vou utilizar o Excel no sentido de fazer fórmulas, que não, o objetivo nem é esse, tá? Eu só vou utilizar o Excel para apresentar o débito e crédito. Eu poderia estar fazendo no Word, em qualquer lugar, é que aqui a gente já tem, né, as células ali mais fáceis de serem trabalhadas, tá bom? Posso contar com vocês, todo mundo atento agora aqui ao nosso processo contábil. Então, vamos lá. Ó, primeiro, questão da subscrição do capital social. Gente, subscrição. Subscrição significa o compromisso que os sócios assumem com a empresa através do contrato social. Então, os sócios assinaram o contrato social e lá no contrato eles se comprometeram a investir um capital no montante de 300 mil. Então, olha só. Gente, eu sempre olho aqui, né, para o nosso esqueminha. Quem não conhece, né, assista lá a aula e aqui também já vai aprender um pouquinho. Esse esqueminha ajuda muito no processo de contabilização. Gente, os sócios colocaram um capital na empresa, né, assinaram um contrato social, surgiu uma conta lá no patrimônio líquido chamada capital social. E essa conta vai aumentar, né? A empresa não existia, surgiu um capital, então aumentou o capital social. Se aumentou uma conta do patrimônio líquido, nós lançamos ela a crédito. Em contrapartida, como só houve a subscrição, ou seja, ainda não houve a integralização, os sócios ainda não pagaram pelo valor comprometido, então surge uma conta que é uma conta redutora. O que é conta redutora? Conta negativa, né? Chamada capital a integralizar. A conta capital a integralizar representa a dívida que os sócios têm com a empresa em função do valor que eles ainda não pagaram. Como ela é uma conta negativa, ela diminui o patrimônio líquido. Toda conta que diminui o patrimônio líquido recebe um lançamento a débito. Então, já descobrimos aí o fato e a contrapartida. Qual que é o fato? Surgiu a conta, surgiu o capital social. Em contrapartida, o sócio ainda está devendo à empresa porque ele ainda não integralizou. Então, lembra? Fato e contrapartida. Então, eu vou debitar a conta capital a integralizar, porque lembra, conta capital a integralizar é uma conta redutora, então ela diminui o patrimônio líquido, eu preciso lançar ela a débito. Qual que é o valor do capital a ser integralizado ainda? 300 mil, o sócio ainda não pagou nada. E crédito da conta capital social
que é o valor do investimento dos sócios. Qual que é o valor do investimento dos sócios? R$ 300.000, tá certo? Então, este é o lançamento da subscrição do capital social. Vamos para o próximo fato. Lembra que nós temos vários fatos ali para contabilizar na nossa empresa? Então, isso, só frisando, porque às vezes a gente fala e não faz a linha de raciocínio ou não liga o assunto. Lembra ali que perguntaram para eu falar mais sobre o livro diário? O livro diário seria isso: o registro, utilizando as partidas dobradas de cada fato, o registro de cada fato. Então, no livro diário, eu vou registrar a subscrição do capital social. Então, esse é o registro do livro diário. Eu vou identificar a conta a débito, a conta a crédito, o valor a débito, o valor a crédito. No livro diário, ainda tem o que nós chamamos de histórico. O que é o histórico? É a descrição do fato. Na verdade, é como se isso aqui que eu coloquei aqui em cima fosse o histórico. Subscrição do capital social. É lógico que lá na empresa, esse histórico ele tem que ser mais detalhado. Ele precisa indicar, por exemplo, o número do contrato, quando foi assinado. Se foi uma compra, uma venda, precisa identificar o número da nota fiscal, a data de emissão, né? Tem que fazer. Quanto mais informações, melhor para a contabilidade, já que a contabilidade precisa gerar informação. Mas o livro diário é isso, o registro através do mecanismo das partidas dobradas, tá certo? Próximo fato, ainda estamos só no livro diário. Integralização, olha só, agora mudou a palavrinha, integralização. O que significa integralização? Os sócios pagaram para a empresa aquilo que ele estava devendo. Então, lembra, né? Para a contabilidade, o patrimônio do sócio é diferente do patrimônio da empresa. Então, quando assinou o contrato, o sócio, pessoa física, assumiu um compromisso para com a empresa. Na integralização, o sócio, pessoa física, está entregando o investimento que ele se comprometeu. E como que ele está fazendo esse investimento? Ele tá integralizando, por enquanto, 80%. Então, ele não vai estar colocando os R$ 300.000 na empresa ainda, só 80%. Sendo que R$ 120.000 ele integralizou em instalações e R$ 120.000 ele integralizou em depósito bancário. Lembrando que esse depósito bancário necessariamente precisa ser na conta da empresa, né, para poder servir aqui para o registro contábil. Então, olha só. Instalações. Agora a empresa tem instalações. Instalações é um bem para a empresa. Um bem, no caso, é registrado no grupo do ativo. Então, como está aumentando as instalações, eu não tinha, a minha empresa não tinha, agora tem, eu vou ter que lançar um débito em instalações. O dinheiro no banco também representa um bem. Se representa um bem, é do grupo do ativo e esse dinheiro está aumentando. Se está aumentando, eu também vou ter que lançar um débito numa conta que representa esse dinheiro da conta bancária. Mas e qual a contrapartida? Em contrapartida, diminuiu a dívida que os sócios têm com a empresa. Só que lembra que aquela dívida fica numa conta redutora? Como vai abaixar o valor dessa conta redutora, o meu patrimônio líquido vai aumentar. Então, esse aumento eu preciso, por causa desse aumento, né, eu vou precisar lançar um crédito nesta conta que representa a dívida dos sócios para com a empresa. Então, o lançamento desse segundo fato seria débito de banco, banco conta movimento. Qual que é o valor que eu passei a ter no banco? R$ 120.000. Eu tenho também um débito na conta instalações, porque é um outro bem que a empresa passou a ter, também R$ 120.000 de instalações. Qual a contrapartida? Um crédito de capital a integralizar, representando, né, que aquela dívida que os sócios tinham com a empresa diminuiu.
Em quanto diminuiu a dívida? Em R$ 240.000. Gente, isso aqui é o método das partidas dobradas. Olha só, eu tive 2 débitos. Se eu somar os 2 débitos, dá o mesmo valor do crédito. Então, isso que é para cada crédito existe um débito de igual valor. Todo lançamento no livro diário precisa ter este equilíbrio. O valor lançado a débito obrigatoriamente precisa ser o mesmo valor lançado a crédito. Se lá no livro diário não houver este equilíbrio, nada mais vai bater. Balanço patrimonial não vai bater, nada vai dar certo depois disso, tá certo?